Esta tarde, o Futebol Clube do Porto foi a equipa que mais tempo deteve o domínio do jogo. Controlou os acontecimentos, principalmente na primeira parte, apoiada numa defesa sólida e um meio-campo e ataque muito dinâmicos e criativos. Bem disciplinada taticamente, a equipa portista falhou na concretização num jogo que teria ao estádio José Gomes menos público do que seria lógico esperar. Apesar das más condições do relevado, não se jogou mal na Reboleira, onde o Estrela, mais audaz no segundo tempo, justificou o ponto conquistado. Os primeiros minutos foram de equilíbrio e logo na jogada inicial, logo se viu que Basaúla não estava nos seus melhores dias. Aqui, a tentação do remate de ângulo quase impossível foi mais forte que o passe para um companheiro melhor colocado. Como sempre, o lateral esquerdo branco integrou-se muito bem nas ações atacantes da sua equipa, que teve em Madjer um dos melhores elementos. Madjer, que com Rui Águas formou a dupla de jogadores mais avançados do Futebol Clube do Porto. Rui Águas aqui num remate muito bem evitado por Pedro Barney. João Alves optou por fazer alinhar de início o Rebelo em detrimento de Ricky. Na primeira parte o ataque dos Estrelas esteve entregue a Basaúla e a Pedro Xavier, sempre muito sozinho entre os defensores portistas. O Estrela optava por um meio-campo mais composto, contrariando um dos pontos fortes do adversário, precisamente a linha média. Hoje, o guarda-redes do Estrela da Amadora foi Melo. Por lesão do habitual titular, Hugo, Melo regressou à titularidade e este lance não é demonstrativo da exibição do número 1 do Estrela, que esteve em muito bom plano. Um bom regresso, sem dúvida, de Melo. Os treinos é tudo muito lindo, mas os jogos, pronto, é aí que nós temos que aparecer e é aí que é importante estar. De qualquer maneira, pronto, é um regresso, foi um jogo com o Porto. Disse muito bem que todos os jogos são importantes, independentemente de ser com o Porto, com este ou com aquele. É só por dizer que, pronto, está sempre mais gente a ver, está sempre mais gente em cima nestes jogos considerados com as equipas grandes. Mas, vamos lá, eu não sinto responsabilidade absolutamente nenhuma, independentemente de ser o Porto ou seja o Tirsense. Quer dizer, eu jogo contra todos da mesma maneira, encaro os jogos todos da mesma maneira e este não fugiu à regra. Este lance em que Nelson Borges chegou um pouco atrasado após um passe de Basaúla, permitindo a defesa de Vítor Bahia, marcou realmente uma fase do jogo. A partir daí, o Futebol do Porto chamou a si o domínio da partida, ganhando o meio-campo e criando sucessivas situações de perigo junto à baliza de Melo. Rui Águas cabeceou à vontade, como vimos aos 21 minutos, e logo a seguir o gênio de Rabah Madjer só não foi o suficiente para a concretização, mas embora a boa defesa de Melo. A equipa de Artur Jorge estava na mão de cima, valendo ao Estrela a segurança e atenção da sua defesa. Lá à frente o panorama era este. O ataque da equipa de João Alves não conseguia importunar Vítor Bahia. Apesar da preocupação da linha média do Estrela em impedir as descidas de branco, o lateral brasileiro foi sempre um bom municiador do seu ataque, onde Rui Águas travou uma luta interessante com Pedro Barney. Já fizemos referência à dinâmica e criatividade do ataque do Futebol do Porto. Após um bom toque de Jorge Couto, Semedo rematou sem direção, mas adivinhava-se que o gol dos portistas poderia surgir de um momento para o outro, e ele apareceu aos 41 minutos. Grande penalidade assinalada por José Pratas no lance entre Madjer e Bobó. A repetição não é elucidativa, devido à presença do número 2 do Estrela, tudo indicando, no entanto, que José Pratas considerou falta um toque de Bobó no pé de Madjer quando este se preparava para rematar. Aí está a repetição do lance e Rui Neves, o número 2, a impedir que o lance seja visível. Na marcação, o belga Stefan de Mol fez golo, conseguindo o seu 6º do campeonato. 1-0 ao intervalo para o Futebol do Porto, perfeitamente merecido. João Alves fez o que se esperava, mandou entrar o ponta de lança Ricky, que passou a jogar ao lado de Pedro Xavier. O Estrela reagia à situação de desvantagem. A defesa do Futebol do Porto tinha agora outros motivos de preocupação e aos poucos a história do jogo foi mudando. Aqui Pedro Xavier esteve perto do empate. Jogando mais em contra-ataque, o Porto esteve muito perto de chegar ao 2-0, quando Nascimento não conseguiu bater Melo neste lance. Aos 25 minutos do empate, mais uma grande penalidade, agora no lance entre João Pinto e Pedro Xavier. Falta do capitão do Futebol do Porto, teatro do avançado do Estrela, José Pratas optou pela primeira hipótese. Ele tenta passar por mim, a bola bate-me nas pernas e vai para o nosso lado, e quando a bola está a 2 metros de nós, de mim e de Pedro Xavier, eu com grande admiração vejo ele a tirar-se para o chão.
Eu já expliquei que houve um ressalto de bola, a bola ficou na minha frente, vou para fintar o João, dou um toque na frente e depois há um contacto nos pés e natural, cai, não é? Portanto, penso que penalti, tanto contra o Porto como contra o Estrela da Amadora. Só acho que são dois iguais. A repetição do lance que originou o golo do empate marcado por Duílio. Um golo que aconteceu aos 25 minutos da segunda parte. Um lance muito festejado por uns e muito protestado por outros. O árbitro José Pratas não quis tecer comentários nem a este, nem a nenhum outro lance. É evidente que o gol entusiasmou a equipa do Estrela, que desenvolveu então algumas jogadas de perigo para Vítor Bahia. Mas sentia-se que o resultado estava feito, apesar de mais algumas oportunidades perto das duas balizas. Aqui ia rematar com o pé esquerdo à rede lateral da baliza de Melo e já a seguir um contra-ataque protagonizado por Basaúla, que, no entanto, poderia ter sido concluído de maneira mais eficaz. Empate na Amadora, não foi fácil o trabalho dos José Pratas. Algumas decisões menos felizes. O lance da grande penalidade contra o Futebol Clube do Porto foi muito discutido. No final, o árbitro não foi papado às críticas dos atletas e dirigentes do Futebol Clube do Porto. O Porto dominou o jogo completamente até à grande penalidade que o Xerato resolveu marcar. Percebe? A partir dessa altura, digamos, os dados alteraram-se, porque penso eu que os jogadores devem ter chegado à conclusão que se calhar não valia a pena correr muito. Porque, enfim, qualquer coisa de menos claro se passou. O que se passou hoje foi desencantador, percebe? Para quem anda no futebol e quem gosta de futebol, o que se passou hoje aqui é desencantador e é desagradável.